Pessoal, como eu falei, a pausa seria bastante rápida, a gente já está de volta. Então, só para quem perdeu ou quem chegou agora, engenharia automotiva conheça dos processos de produção ao cenário do mercado automobilístico brasileiro atual. Eu gostaria de convidar o Gustavo Ferreira, que hoje é gerente de qualidade na BMW Brasil. Bom dia, Gustavo. Oi, bom dia, Alexandre. Tudo bem? Tudo jóia? Você me escuta bem? Tranquilo. Bom dia, Se eu puder falar um pessoal. pouco mais sobre você também, pode ficar à vontade. Sim, claro. Eu posso compartilhar minha tela já? Sim, com E certeza. aí a gente já começa só um minutinho aqui. Vamos ver aqui, share screen. Beleza. Você está vendo minha tela aí já? Estamos sim. Ah, tá. Beleza. Então, bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Falo aqui de Santa Catarina. Trabalho na BMW, né? A única, a única fábrica da montadora aqui na América do Sul. Vou começar falando um pouquinho sobre mim. Então, meu nome é Gustavo Ferreira, eu sou engenheiro de produção por formação, me formei lá em 2013, fazem aí 8 anos já então, portanto, né? Passa rápido, quase 8 anos. E me formei na Universidade do Estado de Santa Catarina. Então, sei o que é, é sentar numa cadeira de universidade pública aí, né, pessoal? Não é fácil, mas é recompensador. Então, força para todo mundo aí que vale a pena. Tem algumas especializações também, em gestão de pessoas e engenharia da qualidade automotiva. Algumas certificações também, Greenbelt, sou auditor líder ISO 9001 também, e sou técnico em automação industrial, onde eu comecei há bastante tempo atrás aí. Minha experiência profissional, então, né? Como o Alexandre comentou, atualmente eu sou gerente de qualidade na BMW. Trabalho lá desde 2014, então tive a sorte, vamos dizer assim, né, de estar no momento certo, na hora certa, e também a minha parte, né, de qualificação em dia, né, para conseguir essa posição lá no início, lá em 2014. Então, quando a BMW veio para o Brasil para montar a indústria, a fábrica aqui, né, em Santa Catarina, então foi quando eu entrei. Entrei um pouquinho antes da fábrica existir, na verdade, né? A fábrica ela começou em 2015. Então, em 2014 já comecei com as qualificações, com os alemães que vieram para cá. Foi bem interessante, muito legal mesmo ter participado desse início. Comecei na época como supervisor de qualidade de carroceria, então um ramo que eu não conhecia, que eu não trabalhava, e após isso comecei a atuar com pintura também, e estou nesse desafio de gerente aí na área faz 9 meses, então faz pouco tempo aí. E antes disso, eu trabalhei no grupo Britannia Filco, então, portanto, vim da indústria de eletroeletrônicos, onde meu último cargo lá foi engenheiro de qualidade. Comecei como técnico, então nesse período eu estudava ainda, tal, né? Quando me formei, aí já continuei lá como engenheiro. E é isso um pouco de mim. Sou casado também, tenho 2 filhas. E aqui estão os meus contatos, depois eu vou passar para vocês aí essa apresentação também, já disponível. Mas isso é um pouco sobre mim aí, pessoal. Beleza? E sobre hoje, o que eu preparei para nós aqui, a apresentação ela se divide aqui em 3 partes, né? Vou falar um pouco do cenário macro da engenharia automotiva no nosso país. Depois eu passo um pouco para falar realmente dos processos, né? Assim, ó, o brasileiro gosta muito de carro, mas às vezes não tem oportunidade de conhecer esses processos, de como o carro é produzido, né? Então, para vocês que estão nesse período de faculdade, é interessante conhecer, né? Às vezes isso gera uma curiosidade aí de querer ir mais a fundo e, quem sabe, até trabalhar na área. E depois, na outra parte, eu vou falar um pouco das tendências de mercado. Então, falar um pouco da tecnologia que hoje nós temos, do que o mercado espera para o futuro, em termos das novas tecnologias aí que estão vindo para agregar e para mudar o cenário que a gente tem hoje, quando a gente pensa em mobilidade automotiva. Beleza, pessoal? Então, falando um pouco do cenário, né? Qual que é o tamanho dessa indústria no país hoje? Então, a indústria automotiva hoje, ela representa 22% do PIB industrial. Então, assim, é uma indústria que realmente
é fundamental para o nosso país dar certo, porque com ela, ela traz vários outros setores junto, né? Então, é muito importante que essa indústria dê certo, e o Brasil está tá bem servido aí de montadoras, né? Bastante gente que acredita no Brasil e que esse país vai realmente dar certo. Como eu falei das correlações que tem esse setor, né? Então, totalmente ligado ao setor de commodities, máquinas e equipamentos, por exemplo. Hoje, no nosso país, tem mais de 590 fabricantes de autopeças, tem mais de 5.500 concessionárias e tem um faturamento aí de 59 bi ao ano. Então, é muita coisa, é uma indústria muito grande. E aí, quando a gente olha esse mapa, né, da localização dessa indústria no país, nós temos aqui de onde eu falo, né, da BMW, eu moro em Joinville, mas a fábrica fica em Araquari, uma fábrica próxima, numa cidade pequena, e aqui em Joinville também tem a Chevrolet, né, então isso é o cenário aqui. A BMW também tem uma fábrica de motos em Manaus, o que é um grande orgulho para o nosso país aí, porque é a única fábrica de motos fora da Alemanha, então é muito, muito importante aí para nós também. E em Minas Gerais, então a gente tem a FCA, né, Fiat, aí uma fábrica gigante. Tive a oportunidade de estar aí em fevereiro, conhecendo alguns fornecedores da Fiat, e algo sensacional que Minas tem. E também a fábrica de caminhões aí da Mercedes, né? Então é isso um pouco da indústria, dos big numbers aí, do tamanho dela, né? Então, falando um pouco dos processos, pessoal, quando a gente fala em montadora, quando a gente fala em produzir um veículo, a primeira coisa é bem interessante, porque a primeira coisa que a gente vê quando a gente entra se a gente pegar lá o começo da cadeia, a gente vai ver isso aqui, né? Uma bobina de aço, e no final a gente tem o carro aí bonito, completo. Então é uma indústria realmente que encanta, ela tem muitos processos. Aqui eu citei alguns aqui do lado, né, desde carroceria, pintura e montagem. Aqui está de maneira macro ainda, mas se for no detalhe é muita coisa, pessoal. Então aqui, dividindo de maneira macro, né, a gente tem a parte de prensagem, o press shop, que a gente chama, que onde há a conformação. Eu vou falar um pouco de cada um no decorrer dos slides, né? Aí depois nós temos a parte de carroceria, de solda, o body white, depois vem o paint shop e depois a montagem final. Em paralelo ainda a gente tem a fábrica de motores, o powertrain, e onde ele se une aqui na parte de montagem. Então, começando, pessoal, com carroceria. Então, a gente fala da prensagem. O que é a prensagem, basicamente? Como é que funciona, né? A gente tem, nesse processo, a gente tem a etapa de blanking, que, na verdade, o que é? A bobina vem dessa forma aqui, né? Vem da CSN, da Uzi Minas, e aí ela é cortada de uma forma que, quando ela for conformada, ela vai sair a peça lá com menor nível de desperdício. Então, a etapa do blanking é isso aqui, basicamente, né? Sai as chapas cortadas aqui, depois ela vai para prensagem. Então aqui a gente tem uma máquina transfer, que é o que a gente tem de último nível aí de tecnologia. Antigamente a gente tinha várias prensas, né, e havia uma série de movimentações nesse processo de perdas, e hoje é tudo feito pela mesma máquina, é algo bem interessante. Então assim, vem a chapa lisa aqui no começo e ela vai conformando, cada matriz dessa, ela conforma um pouco a chapa até chegar no final. Então aqui a gente tem um side frame, que é uma das laterais do carro, e é incrível esse processo aí, né? Então, assim, existem vários controles de qualidade nesse processo. Então, tem a questão de geometria, que é comparar realmente o desenho matemático do carro com a peça em si, né? Para ver se realmente vai montar o carro da maneira correta depois. E uma série de questões de superfície aqui. Então, nesse processo, vai muito óleo nas peças. Então, esse óleo tem que ser controlado, porque senão ele afeta realmente o processo seguinte, que é o de solda. E, além disso, tem a questão de trincas, de deformações na peça, pequenos amassados também, tudo isso é controlado aqui, né? Então, imagina que se a peça tiver qualquer contaminação, quando ela for conformada, ela vai gerar um pequeno amassado, dependendo dessa contaminação. Beleza, pessoal? A etapa seguinte da carroceria, então, é o mainline e o finish line, assim que a gente chama. O mainline é realmente a parte de solda, é onde a carroceria ela ganha forma. É um processo bem robotizado, aqui tem até uma foto aqui no lado.
Vocês podem ver que é um processo realmente, uma dança de robôs, é bem interessante. E então as peças elas vão se unindo. Então aqui a gente tem a parte do assoalho do carro, então front-end, o center floor e o rear-end. Isso gera o chassi. E depois nós temos as laterais. Como curiosidade, qualquer carro aí popular também, ele possui 3 laterais, tá, pessoal? Então a gente tem a lateral interna, que é onde realmente é o primeiro ponto os pontos de solda com o chassi. Depois vem a lateral intermediária, que em termos de segurança é a mais importante, porque é aqui que realmente aqui é a estrutura que vai proteger o motorista. Então as chapas aqui elas costumam ser bem mais grossas, passam por um processo de têmpera, então a resistência dela já é bem maior. E por último a gente tem a lateral externa, que é realmente a questão só de design, é o que a gente vê no carro, que a gente acha bonito, essa função dela. Depois disso, a gente vem para a área de finish, que é onde são unidas as peças móveis do carro. Então a gente vê aqui as portas, capô, porta-malas, né, o paralama, tudo isso é montado no carro e são feitos os ajustes dessas peças para que tenham os gaps e os alinhamentos corretos, né, com a carroceria. Aí depois a carroceria então já está soldada, já está com as peças móveis, ela passa por um processo de funilaria, que basicamente é fazer inspeção e pequenos retrabalhos de superfície, então pequenos amassados, coisas desse tipo são reparados nessa área. Então no final a gente tem aqui a carroceria completa, então nesse exemplo aqui um Série 3, totalmente soldado já e com as peças móveis, né? Alguns números desse processo, para vocês terem uma ideia, são mais de 5.200 pontos de solda, ponto de solda resistência. Temos também aqui 400, isso que é mais ou menos por cima, tá, pessoal? Mas só para vocês terem uma ideia aí, 440 parafusos, que é onde vão ser montados a partir de montagem futura, né? Que eu vou explicar adiante. Então, há vários rebites também, 130, parte de solda mag. Então, aqui mais ou menos 1 metro a 2 metros de cordão de solda mag, tudo isso feito por robôs. E mais de 68 metros de sealer. O que é esse sealer? É a questão de, entre as chapas metálicas, são aplicados esses selantes, que eles têm funções específicas, às vezes estruturais, às vezes anticorrosão e até infiltração de água também. Então, é um processo bem controlado, várias etapas aí, bem crítico. Existem alguns controles de qualidade, são vários, né, pessoal? Eu não vou citar todos aqui, mas como exemplo, por exemplo, para ponto de solda, nós temos o teste de ultrassom. Então, a mesma tecnologia que é usada aí, né, quando as mulheres ficam grávidas para ver o neném, a gente faz isso para ver a questão da qualidade de solda. Então, a gente faz uma inspeção amostral aí e tal, o pessoal fica lá o dia inteiro checando esses pontos. E isso a gente consegue ver o nível de penetração da solda, a questão da lentilha, que é a largura, né, a dimensão desse ponto, para ver se está de acordo com a especificação. E outro controle bem importante que eu trouxe aqui é a questão de geometria. Então aqui a gente tem uma máquina tridimensional que mede vários pontos do carro e compara isso com o modelo matemático do carro. Então assim, é um processo realmente bem crítico, e que se não for bem controlado, depois quando vierem as partes plásticas, a parte de montagem, o acabamento do carro fica muito ruim. Então você vê lá um gap, né, uma distância entre a peça móvel e a carroceria bem grande, questão de montagem dos vidros, então tudo isso afeta com relação à geometria. Então assim, para vocês terem uma ideia também aqui, né, a questão aqui é de milímetros, tá? É precisão de 1 milímetro aqui, se for ver. Então, assim, pensem que, por exemplo, aqui no paralama, se eu tiver 1 milímetro para baixo, por exemplo, eu vou torcer toda a minha lateral e a parte de trás vai ficar para cima. Então, isso vai afetar lá atrás no ajuste do porta-malas, por exemplo. Então, um processo bem complicado, assim, e bem controlado. Beleza? Isso é um pouco da parte de carroceria, pessoal. Eu vou passar agora para a parte de pintura. Aqui algumas curiosidades. A tinta total do carro, ela tem geralmente, né, aqui a gente fala de um carro premium, mas o que o mercado usa é mais ou menos isso, 100 micrômetro.
Então, assim, é uma camada muito baixa. Então, o nível de tecnologia é enorme. Isso é comparável, pessoal, a um fio de cabelo, tá? E quando a gente fala em 100 microns, a gente está falando de 5 camadas que tem o carro. Eu vou explicar um pouquinho de cada uma na sequência. Então, em média, são gastos aí 12,5 litros de tinta por veículo. Então, é muito pouco, considerando o veículo inteiro. Então, é um nível de tecnologia altíssimo e os desperdícios aqui são mínimos mesmo. Então, eu vou explicar toda a cadeia da parte de pintura. Então, a gente começa aqui em amarelo, né, a parte de pré-tratamento e coat. Então, o que é o pré-tratamento? Ele é a primeira etapa do processo de pintura, onde vai acontecer realmente o tratamento dessa carroceria para receber as tintas. Então, isso aqui é basicamente um processo que tem vários banhos, e em cada banho desse, ele sofre um processo químico, né, e com uma função específica. Então aqui eu tenho a primeira etapa de desengraxante, depois eu tenho uma etapa de fosfatização, tudo isso são preparações realmente para o carro receber a próxima camada, que é o e-coat. Nesse processo tem alguns parâmetros, que eu botei como exemplo aqui, condutividade, pH, temperatura, tudo isso muito controlado, porque qualquer diferença aqui faz com que eu não tenha a aderência da tinta nos próximos processos. E esse processo é bem interessante para vocês que estão nessa área de automação elétrica, porque é um processo totalmente automático. Então é bem bacana que você vai nesse processo e não vê, você não vê nenhuma pessoa lá trabalhando, no máximo alguém de manutenção, olhando algum painel, alguma coisa assim, mas é um processo que roda automático. Os carros eles giram nesses banhos. Aqui a gente tem um exemplo na parte de coach, a gente vê um BMW X1, né, que ele está girando nesse forno, desculpa, nesse banho de coat. Essa camada de coat, ela é uma camada anticorrosiva, é a primeira camada realmente de tinta que a gente tem, e é uma célula eletroquímica. Então acontece um processo químico e também um processo, esse processo ele acontece através de uma deposição, como posso dizer, uma célula eletroquímica, né? Então, esse banho ele chega a 350 volts, 60 amperes, então o carro ele é carregado positivamente em relação ao banho, e isso ajuda com que aconteça essa penetração da tinta, certo? Aqui também existem vários parâmetros, pessoal, existem alguns controles de qualidade no final desse processo, então é verificado a questão de camada, questão de superfície, então qualquer contaminação nesses banhos aqui, eles afetam com relação às inclusões, crateras e outros defeitos mesmo nessa tinta. E é isso um pouco dessa etapa inicial. Então a gente passa para a etapa de PVC. Então a gente viu que lá no Body Shop existem alguns selantes que eles realmente evitam a questão de infiltração, por exemplo. Então aqui nessa parte de PVC, esse plastificante é realmente apenas para infiltração. A parte de baixo do carro ela é basicamente toda preenchida. Então aqui toda a interface das chapas metálicas é preenchido com esse PVC. Toda área que pode infiltrar no carro é aplicado. Aqui a gente tem um exemplo, né, de um robô aplicando na caixa de rodas aqui de um X1. Então realmente ele tem essa função. E após isso, acontece o processo de pintura em si, que é aquilo que a gente vê no carro, que a gente acha bonito. É até um robô pintando aqui um Série 3 vermelho. Como que acontece, pessoal? Para quem pinta unha, ou já viu alguém pintar unha, o processo é bem parecido, né? Então é aplicado uma base, depois vem realmente a tinta, que é a cor ali, o que a gente vê, e por último, o verniz, tá? E cada base dessa, cada tinta dessa, ela tem funções específicas também. Então, a base, que é a primeira pintura aqui, ela está ali para conter os raios UV, para proteger a camada de coat, que é a camada anticorrosiva, né? A primeira que a gente falou. A base 2 é basicamente a cor. Essa é a função principal. E o verniz, ele ajuda no aspecto, no brilho do carro. Então, assim, talvez vocês já tenham visto na rua algum carro repintado que fica aquele aspecto de camada de laranja, assim, você olha no carro, ele tá meio feio a pintura, assim, parece uma casca de laranja. Então, porque os parâmetros não estavam bem adequados lá do verniz quando foi pintado. E outra função é resistência a impactos.
Então, assim, a tecnologia realmente é algo bem interessante, porque a tinta de um carro ela é realmente bem forte, apesar de ser uma camada tão fina. Então a gente pega às vezes até algumas pedras, tal, às vezes, né, nem chega a danificar a tinta. Então é algo bem importante e bem interessante. Aqui também, pessoal, existem vários parâmetros, tá? De maneira macro, estou trazendo aqui para vocês, mas essas cabines de pintura, elas têm que estar sob condições específicas de temperatura e umidade. A tinta tem que estar numa temperatura específica. Falando da aplicação dos robôs ali, a rotação dessa tinta, do robô, no caso, né? A gente chama de sino, tem que estar num nível especificado. Existe a distância do robô para a carroceria também. Todo esse conjunto é que forma realmente um carro no final com qualidade, tá? E existem vários controles aqui de qualidade. Então, de novo, né, pessoal, a camada, questão da cor. Então, existe um equipamento que mede realmente a cor do carro e diz se está bom ou não, de acordo com a especificação. O Wave Scan, que ele checa essa questão do aspecto do verniz. Questão de superfície. Então, assim, se esse matching de todos esses parâmetros não tiverem de acordo, a gente tem alguns defeitos de superfície que são clássicos, assim. Então, por exemplo, a gente pode ter um escorrimento da tinta. Então, a tinta ela fica líquida e realmente escorre no carro, a gente consegue ver isso depois do forno. Ou a gente pode ter o que a gente chama de fervura, que é o acúmulo de tinta em algumas regiões, porque muda a viscosidade da tinta, ela realmente fica mais concentrada em algumas regiões, e quando passa no forno fica um aspecto de fervido mesmo nesses acúmulos, sabe? E além disso, existem vários ensaios destrutivos. Então, por exemplo, uma vez por mês a gente pega uma peça móvel, seja um capô, um porta-malas, e a gente leva para um laboratório onde são feitos vários testes de impacto, questão de salt spray também, de corrosão, né? Então, é colocado numa câmara úmida e simulado a questão de anos aí do veículo com relação a isso. E além disso, a gente tem o color matching. Então a gente tem que pensar que há várias peças plásticas que vão ser agregadas no veículo, e a gente precisa entender se as cores elas estão realmente casando uma com a outra, né? Se vai ter um aspecto legal no final. Então é isso um pouco, pessoal, do processo de pintura. A gente tem a etapa final ainda, que é a inspeção. Então a gente tem cabines inline, então assim, não é nada fora da linha, é algo 100% do processo, os carros passam, e isso toda montadora, tá? Porque o processo de pintura ele é realmente muito sensível. Então, se você for na Fiat ou for na BMW, vai ter essa questão da inspeção, né? Esses túneis de luz aqui, onde as pessoas aqui talvez seja o único processo da pintura que vocês vão ver pessoas trabalhando, o resto é tudo automático, tudo robotizado, e aqui realmente são pessoas que analisam a superfície e fazem pequenos retrabalhos na linha mesmo, lixamentos e polimentos, antes de liberar o carro. E em casos extremos, até repinturas. E por último, do processo de pintura, a gente tem a aplicação de cera. A função aqui basicamente é anticorrosiva. Então, vocês pensem que em um carro existem várias cavidades que o processo lá do início que eu falei de coat, que é a camada anticorrosiva, ele não consegue penetrar tão bem quanto áreas externas, né? Então, a gente pensa aqui numa longarina, por exemplo, aqui da região do motor, essa área interna é uma região de difícil acesso. Então, nesse processo, acontece essa aplicação de uma cera anticorrosiva no interior, onde, caso entre água, não vai acontecer a corrosão. Porque existem vários lugares do carro que realmente entra água, tá, pessoal? Entra água e até já é feito para isso, para entrar e para sair mesmo. Então, é bem interessante. Beleza? Seguindo aqui, pessoal, a gente vai para a área de montagem. Não é a minha área que eu trabalho, né? Eu trabalho com carroceria e pintura, mas a gente acaba conhecendo também. Eu vou trazer um pouco para vocês aqui. A gente tem aqui a região, a gente tem essa parte de baixo, essa linha de baixo, que é onde é a linha de montagem em si. A gente tem algumas outras linhas de agregação de valor que entram aqui na montagem. Então, a gente tem o trimline, que a gente chama, que é onde são montadas todas as peças, basicamente, do carro, né? Então, aqui que vai a questão dos bancos, questão do cockpit do carro, lanterna, farol, tudo é montado nessa linha aqui, tá, pessoal? E aí a gente tem a linha de portas, onde são montados vidros, forração
enfim, tudo que vai na porta e entra nessa linha do thin-line que a gente chama. A etapa seguinte é o que a gente chama do overhead. O overhead é onde entra o motor e transmissão. Então, a gente tem uma fábrica anexa aqui, que é a fábrica de powertrain, onde realmente são montados aqui, né, o motor e a transmissão. E aqui acontece o que a gente chama, no overhead, acontece o que a gente chama de casamento, que é quando realmente o motor e transmissão aderem à carroceria. A etapa seguinte é a etapa de final. Então, aqui é o primeiro local que o carro ele toca o solo já com a roda, e aqui existe uma série de preparações para o carro ir para os testes. Então aqui é colocado combustível, é feito os ajustes das partes móveis. Lembrem que lá na carroceria já houve alguns ajustes, mas aqui, por exemplo, as portas já receberam mais peso, o capô, enfim, tudo já recebeu peso, então essa configuração muda um pouco. E aí é que há esses novos ajustes. Beleza? E por fim, o carro passa por uma área de testes. Eu vou falar um pouco desses testes aí no próximo slide. E por último, o finish. Então, ao contrário do setor de carroceria e pintura, na montagem ainda nós temos muita interação humana com o veículo. Então, acontecem pode acontecer, né, pequenos arranhões, pequenos amassados. Então, existe essa área de finish, que é basicamente como mostra essa imagem mesmo, é um túnel de luz, como tem lá na pintura, onde o pessoal também faz pequenos reparos de pintura. Beleza, pessoal? Então, falando um pouco dos testes que acontecem na montagem, então aqui acontece o alinhamento das rodas, tem um teste bem interessante chamado de Rolling Road, onde o carro ele chega a 150 km por hora em algumas esteiras. Então, tudo isso para tentar já detectar problemas e ver se está tudo de acordo com o esperado. Então, existe o teste de freios, alinhamento de faróis, e aqui também um teste eletrônico, que a gente chama de cascade, onde é verificado várias configurações elétricas do veículo. Então, assim, há muita tecnologia embarcada nos carros da BMW e no mercado em geral, né, isso tem sido cada vez mais comum. Então, esse teste ele consegue detectar grande parte desses possíveis problemas aí, né? E é um teste muito importante. Então, vocês pensem aqui que, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Se a gente tiver um aterramento da direção elétrica, por exemplo, com alguma falha, com algum mau contato, ou realmente não ter contato nenhum, o volante ele pode simplesmente travar durante o uso do carro. Então, é algo realmente que envolve até segurança. Esse teste é muito importante. Após isso, o carro ele vai para um teste de pista, onde é verificada a dirigibilidade e identificação de ruídos. Então, essa pista, ela tem uma configuração que ela simula vários tipos de terreno. A BMW, ela checa 100% dos carros na pista. Não conheço outra montadora que faz isso no Brasil. E após isso, vai para o teste que a gente chama de estanqueidade. Estanqueidade, o carro ele entra numa cabine, onde é simulado mesmo uma chuva bem forte, é quase um dilúvio. Eu já acompanhei dentro do carro esse teste, e é muita água, pessoal, é muita água mesmo que vai, para verificar realmente se o carro ele está bem selado, vamos dizer assim. E aqui também a BMW é a única montadora do país que checa 100% dos veículos. Então é muito difícil chegar no campo algum problema de infiltração nos veículos, que a gente considera como algo muito crítico, né? Então, assim, eu já tive um carro que infiltrou e é uma coisa terrível, porque fica um cheiro ruim e tudo mais, e realmente o cliente cria uma aversão à marca, então é algo importante. Beleza, pessoal? Então, assim, a gente passou por todos os processos aqui de maneira bem rápida, tá? Foi só uma pincelada, mais para gerar curiosidade em vocês. E caso né, vocês queiram mais informações, fiquem à vontade para me mandar também as dúvidas aí por e-mail, LinkedIn. A gente pode manter contato. Falando de algumas vantagens e desvantagens em trabalhar nessa área, acho legal trazer aqui para vocês, já que vocês estão numa fase aí de escolhas, né? Daquilo que vocês querem para o mundo profissional de vocês. Como vantagem, eu vejo aqui
a gente trabalha com o último nível de tecnologia. Isso é muito interessante, porque depois da indústria aeronáutica, é a indústria automotiva que vem na sequência, realmente agregando toda essa tecnologia disponível que a gente tem no mercado. Então, isso é algo muito bacana. Eu lembro quando tinha lá atrás, né, o sistema CARES na Fórmula 1, que é aquele sistema que quando os carros freiam na curva, essa energia é absorvida, e, vamos supor assim, ela volta para o carro e depois ela pode ser utilizada como propulsão, né? Então, isso a gente já vê nos carros hoje. Então, assim, várias tecnologias que a gente vai vendo, primeiro é a indústria automotiva que recebe, então isso é muito, muito bacana. Questão de oportunidades de desenvolvimento, quando a gente fala das montadoras hoje alocadas no país, elas são gigantes multinacionais, o próprio dia a dia oferece muito desenvolvimento, até pela tecnologia que envolve, e até ter uma carreira internacional, realmente é algo bem, bem interessante essa área aí para quem está buscando assim, uma área de atuação. A questão de remuneração e pacote de benefícios, normalmente ele é acima do mercado, visto os PPRs, por exemplo, geralmente ele realmente bem acima do que o mercado paga hoje. Daí existem, claro, algumas questões negativas aqui, nem tudo é um mar de rosas, a gente vê que é um setor dependente demais da economia, então as pessoas não acordam um determinado dia querendo comprar um carro, é algo que realmente as famílias se planejam e pensam bastante. Então, se a economia não vai bem, o nível de confiança do consumidor é baixo e realmente vende menos. É um setor muito dependente dos movimentos do governo federal, infelizmente. A gente viu aí na última década o benefício do Inovar Alto, que as montadoras tinham realmente vários benefícios por ter fábricas no país, e esse benefício ele foi totalmente alterado nos últimos 2 anos, e isso tem pesado aí no lucro das companhias. Então, assim, é muito dependente desses movimentos do governo federal. E claro que aqui há um risco, até um medo realmente das montadoras de que esse cenário seja deteriorado e a gente tenha um caso como o da Austrália, por exemplo, que tinha uma série de montadoras, como a gente tem no Brasil hoje, e hoje a Austrália não tem nenhuma montadora. Então, é fruto de movimentos do governo. E, claro, aqui, por último, também a questão de dependência de projetos novos. Então, assim, cada carro ele fica em média de 5 a 7 anos aí no mercado, os nossos geralmente 7 anos, e a cada fim desse ciclo existem vários temores, qual modelo que vai vir no lugar, às vezes as pessoas são muito focadas em um único modelo e linhas de produção, e aquilo às vezes deixa de existir, né? A gente sempre espera que venha um substituto, mas às vezes não, e aí a gente vê aí volta e meia nos veículos de notícia que a fábrica abriu layoff, ou PDV, desemprego e assim por diante. Acontece. Faz parte do setor aí. Beleza, pessoal? Agora a gente vai falar um pouco, a gente vai para a última parte, né? Falar um pouco das tendências de mercado, aquilo que a gente tem visto aí do futuro que está por vir. E antes de falar dessas tendências, eu gostaria de mostrar uma imagem para vocês aqui. Essas imagens aqui, elas retratam um projeto que foi feito lá no início de 1910, por uma fábrica de chocolates alemã, no qual esse é um concurso, na verdade, que ele colocava para as pessoas desenharem como seria os próximos 100 anos, onde a gente estaria nos anos 2000. E aqui é engraçado que a gente vê, por exemplo, um navio que sai da água sobre como se fosse um trem. Isso faz uma alusão aí a veículos híbridos que a gente tem hoje. A gente tem aqui também pessoas com asas, que faz uma alusão aos aviões que não existiam na época, mas também os drones tripulados que a gente tem visto hoje, acontecendo muito. A gente tem aqui também pessoas tendo interação de lugares diferentes, que é basicamente o que nós estamos fazendo aqui hoje, conferências e tudo mais. E aqui a gente vê uma barbearia automatizada. Isso não aconteceu ainda, né?
mas a gente tem a automação aí dominando cada vez mais o mundo. Então, acho interessante trazer para vocês que assim, é legal falar sobre o futuro, a gente faz várias perspectivas, nem sempre elas são totalmente assertivas, mas essas alusões, volta e meia, elas fazem sentido, né? A gente vê que realmente, nesse caso, aconteceu, né? Então, falando um pouco do que até a BMW vê para o futuro, é realmente um futuro que a gente chama futuro ACES, que passa por carro autônomo, carro conectado, carro eletrificado e carro compartilhado, tá, pessoal? Então, basicamente é isso que a gente vê para o futuro, né? E quando a gente fala aqui já do primeiro nível, a gente fala de carro autônomo, né? Existem 5 níveis de automação. A gente vê que hoje a gente está nos níveis 1 e 2 aqui já operando, a gente vê de tecnologia embarcada nos carros, que, por exemplo, né, hoje os carros da BMW já têm o ajuste de distância, frenagem automática, que já evitam várias colisões. A gente tem aqui no nível 2 a manutenção de rota, então, que é um assistente realmente, né? Então, se o carro ele realmente sai da rota numa curva, por exemplo, o próprio veículo já traz de volta, isso é bem interessante, ajuda bastante. A questão de estacionamento e ré automática, isso é bem legal também. Então, às vezes, tá num estacionamento, a vaga é difícil de colocar o carro e tal, você pode sair do carro, dar o comando, o carro ele estaciona sozinho, isso é bem interessante. Até os nossos carros, eles já gravam os últimos 50 metros que o carro andou, para ajudar realmente até para remover esse veículo. Então, se a vaga é muito pequena, a pessoa pode sair do carro, dar o comando, ele estaciona, e na volta também ele pode simplesmente dar o comando para o carro sair da vaga, sabe? Questão de controle de contato visual com a rota também, isso é algo bem interessante. Então, se o motorista ele passa aí 5 segundos, ou não, 10 segundos, se não me engano, sem olhar a rota, o carro já emite alerta, som, que é realmente para o motorista voltar para a posição correta e avaliar o trânsito, né? Os outros níveis aqui, eles vão trazendo cada vez mais automação, nível 3, 4, 5. A gente não tem isso na íntegra rodando ainda. O nível 5 aqui seria o mais avançado, que é realmente sem interação nenhuma do motorista. E aqui, assim, há várias perguntas com relação a esse tema, né? Por exemplo, a gente vê vários testes aí, vários vídeos na internet, né, mostrando realmente os carros totalmente autônomos, fazendo tudo sozinho, e por que essa chave não é virada, então, e, a partir de amanhã a gente já tem essa realidade. O que acontece aqui, pessoal? Existe uma questão chave para isso realmente rodar no mundo, que é o 5G. Então, assim, porque hoje a gente tem assim, vários comandos assim, internos ao carro, né? O carro, ele tendo comandos para o mundo externo e não o mundo externo para o mundo interno. E o 5G, ele tende a trazer isso. Então, ter tudo conectado. O carro conectado ao sinaleiro, que é conectado a uma ponte, aos outros carros. E isso só vai acontecer quando o 5G for uma realidade. Então, assim, existe uma questão chave aqui que é a tal da latência. Hoje o 4G, ele tem uma latência aí de 50 milissegundos e o 5G é para ter de 1 milissegundo. O que significa isso? Um exemplo para vocês, quando a gente está assistindo televisão e entra no ar lá um correspondente internacional num jornal, por exemplo, e aquele momento que a gente vê a imagem e a gente não consegue escutar, a pessoa não consegue escutar a gente e tal, fica aquele período até essa conexão acontecer. Então, latência é basicamente isso, é o tempo de conexão das coisas. E isso, o 4G ainda tem essa deficiência. Esse tempo é o tempo, por exemplo, de acontecer uma colisão. Então, com o 5G, isso tende a tornar essa conexão muito mais rápida das coisas e, portanto, o carro ter uma autonomia maior. Por que isso não aconteceu ainda, né? Quando a gente fala em 4G, a gente fala de comprimentos de onda muito maiores, então a gente precisa de menos antenas de conexão. Então, tem uma antena aqui perto de casa e a outra pode estar, sei lá, daqui a 500 metros, sei lá, 5 quilômetros, não sei, é muito mais longo. Quando a gente fala em 5G, que o comprimento de onda é menor, a gente precisa de várias torres perto uma da outra. Então, isso é uma infraestrutura gigante, a gente não tem
nenhum país ainda totalmente preparado. O que a gente tem hoje é a China, que está mais avançada, mas mesmo assim existe um tempo, a gente não sabe quando isso vai acontecer, mas vai ser um salto aí, e claro que vai melhorar tudo a partir desse momento. Então, pessoal, falando um pouco da questão de conexão, né, que é a segunda conexão, então a questão de carro autônomo, carro conectado. Quando a gente fala em carro conectado, hoje nós temos vários assistentes pessoais que realmente interagem com o motorista, o que é bem interessante. A BMW, por exemplo, ela tem uma parceria com a Amazon, então a gente tem a Alexa já no Série 3, por exemplo, que existe uma interação bem interessante, assim. Então é possível conversar com a Alexa e falar o destino que a gente quer, a questão de ligações, previsão do tempo, abertura dos vidros, música. Então, assim, existe muita interação com o assistente pessoal, e ele realmente atende o que é solicitado, e realmente ele cumpre a função, que é bem interessante. Isso, há várias atualizações de software que são feitas remotamente, automático, então o motorista não precisa nem levar na concessionária, e a Alexa vai ficando cada vez mais inteligente, vamos dizer assim, conforme as atualizações. A questão de inteligência artificial é um negócio bem interessante também. Então, assim, conforme o motorista vai tendo essa conexão com a Alexa, ela aprende com os hábitos do motorista, e são necessários menos comandos, vamos dizer assim, ela já vai aprendendo. Então, assim, já sabe a música que o funcionário, que o motorista gosta, a temperatura do ar-condicionado, o modo de direção. Então, assim, a gente tem nos carros aí vários modos de direção, o modo econômico, o modo normal e o modo esporte. Ela já sabe o que o motorista gosta, a questão de ajuste do banco, então tudo feito automático. A questão de atualização remota do software que eu comentei, então isso é bem interessante. Então há várias atualizações hoje em dia acontecendo, como os carros têm muita tecnologia embarcada, e às vezes o motorista nem sabe que o carro dele foi atualizado, é feito remotamente. O iCall também, que é bem interessante, que é uma questão em caso de colisão, o acionamento do serviço de emergência mais próximo. Isso na Europa já é um item de série, tá? Já é obrigatório ter isso para todos os veículos. Aqui no Brasil ainda não, mas a BMW já tem. E questão de controle remoto de ar-condicionado, isso aqui é bem legal também, a gente vê no dia a dia na empresa, às vezes no verão, quando é muito quente assim, a gente está em reuniões, às vezes no final do expediente, o pessoal já liga o ar-condicionado do carro para quando chegar lá, pegar o carro fresquinho e tal. Então isso já é realidade. A Digital Key também, então a BMW foi a primeira a trazer essa realidade, sem um carro que não precisa da chave, pode ser utilizado apenas o aplicativo no celular. Então, isso é um pouco, né, pessoal, que eu trouxe aqui. A tendência é realmente com 5G é isso ser muito mais abrangente, como eu já comentei, né? Beleza? Indo adiante aqui, agora a gente fala de eletrificação, só deixa eu ver o tempo aqui para não... Ixi, tá quase lá, beleza, mas dá tempo. Rapidão, então, vou aproveitar que você comentou sobre o tempo. Eu acho que é mais por você mesmo, questão da sua agenda, como você Tá. tiver. Mas a gente tá com essa tradição de acabar um pouco mais tarde no almoço para poder manter as perguntas. Mas, assim, aí fica à vontade. Inclusive, tem umas perguntas aqui, mas eu estou mantendo para o final para não atrapalhar seu fluxo. Pode ficar à vontade. Não, tranquilo, tranquilo. Então, vamos seguir, pessoal. Eu tô de boa, a gente atrasa um pouquinho aí sem problema para as perguntas. Beleza? Falando um pouco aqui, então, da parte de eletrificação, o que nós temos hoje é o que a gente chama de ICE, que é o motor a combustão, né, o comum aí que a gente já tem há 100 anos, e o que a gente tem visto no mercado são os PHEVs, que é o Plug-in Hybrid, que são realmente os híbridos, né, então a gente tem carros que tem esse motor elétrico ligado a um eixo e um motor a combustão em outro eixo. Eu trouxe um exemplo aqui do BMW i8, que era um plug-in hybrid, ele acabou de sair do mercado, mas é interessante, por exemplo, aqui. Então, aqui a gente tem um motor a combustão no eixo traseiro, vocês podem ver aqui, e no eixo da frente, frontal, a gente tem o motor elétrico acoplado. Então, o grande ganho aqui, pessoal, é consumo, tá? Então, até trouxe um exemplo aqui do lado, ó, nos fatos, o nosso Série 3 elétrico, ele tem uma autonomia hoje de 59 quilômetros. É muito baixa, se for pensar só com relação à parte elétrica, mas a questão do consumo, ele aumenta muito com esse jogo de combustão e eletricidade.
25 km por litro aqui. Então, esse é o grande ganho do plug-in hybrid. E aqui, né, assim, a gente tem também os totalmente elétricos, os BEVs. No Brasil, isso aqui ainda é um mercado muito, muito fraco, tá, pessoal? São poucos carros aí, o que a gente tem visto mesmo no Brasil, por enquanto, são os PEVs. O totalmente elétrico, a gente tem um exemplo do i3 aqui que eu trouxe. Então, a gente tem aqui, nesse caso, um motor elétrico acoplado ao eixo frontal, e a gente tem a bateria no meio do carro aqui, né? Ela vai no center floor, no assoalho do meio aqui. Aqui eu trouxe um exemplo do iX3 também, para vocês terem uma ideia, que tem 286 cavalos e uma autonomia hoje de 456 quilômetros. Isso é bastante coisa, tá? A média do mercado aí é de 380 quilômetros de autonomia. E assim, né, essa bateria, para vocês terem uma ideia, ela chega a pesar 500 quilos. Nesse caso do iX3, ela é 500 quilos, é bastante coisa. Então, esse é um desafio aí do futuro, né, de ter baterias realmente mais leves, que promovam uma autonomia maior, e então é isso que se espera aí do futuro dos carros elétricos. Ainda sobre carros elétricos, a gente tem visto várias notícias saindo aí nos meios de comunicação, que mostram realmente que esse mercado tem uma avenida de crescimento grande para o futuro. Então, aqui eu trouxe uma notícia, por exemplo, da BBC, com o plano aí da Inglaterra de até 2030 ter somente carros elétricos. Assim como a Inglaterra, vários outros países têm seguido essa tendência, com planos bem audaciosos para esse mercado. Eu trouxe uma notícia do The Guardian, que é muito interessante. A gente vê que na Noruega, no ano passado, o market share de vendas foi 54% dos carros elétricos. Isso aqui é impensável, né? Assim, a maior parte dos carros vendidos na Noruega, então, foram elétricos já no ano passado. A gente tem aqui também a questão da Alemanha requerindo aos postos de gasolina para providenciar carregadores elétricos. Então, isso é um ganho aí, algo que realmente precisa, né? Porque imagina no Brasil, por exemplo, se a gente tivesse carro elétrico hoje, a gente ia ter um grande problema, né? De abastecimento, de como que a gente ia carregar esses carros aí, né? Aqui falando do Brasil, a gente vê os impostos dos carros elétricos caindo cada vez mais. Então, nessa época aqui, o IPI é de 25% para 7%, então é bem mais baixo que os carros normais aí, que são 25%. Então, isso tem caído. A gente vê aqui também a BMW com um projeto pioneiro junto à EDP, que é uma empresa de energia elétrica, que eles criaram o maior corredor elétrico da América Latina. Então, hoje é possível ir de São Paulo ao Rio de Janeiro já só utilizando um veículo elétrico. E até o que eu comentei antes aqui, né? Até esqueci de... Não, eu passei, não, tá certo. Vamos lá, pessoal, vamos seguir aqui então. Opa, agora foi. Beleza, ainda sobre carros elétricos, tá, pessoal? Existem algumas questões aqui, como o ciclo de vida das baterias. Então, hoje isso não é muito claro. A gente tem hoje, em média, 8 anos aí de durabilidade, mas isso não é um número muito certo, porque depende da região do mundo que você está, mais quente, mais frio, isso muda. Tem a questão da infraestrutura que eu comentei, que hoje é um problema. Assim, isso, infelizmente, a gente vai precisar muito dos governos realmente investindo, né, nessa parte, ou criando meios para que isso seja competitivo. Questão da logística reversa das baterias é outro ponto também que eu não comentei antes ali, mas assim, não adianta a gente ter baterias e assim, chegando no fim de vida, colocar no aterro sanitário, né? Então, não dá, a gente precisa realmente ter essa logística reversa funcionando. Aqui a questão dos planos governamentais eu já comentei, e a gente tem também, assim, como fato hoje, um grande crescimento da demanda mundial. Então aqui a gente tem a frota global de veículos elétricos. Essas informações, esses gráficos eu peguei lá da Agência Internacional de Energia, que faz um compilado bem bacana, quem quiser consultar lá, a IEA. E a gente tem aqui a frota global no mundo, a gente vê que nos últimos 3 anos ela cresceu 93%. Então, assim, é um avanço bem grande, né? Assim, a frota ainda mundial é muito pequena, a gente tem hoje 1% da frota mundial, então está próximo aqui de 12 milhões de veículos. Mas algo bem interessante que tem acontecido,
por exemplo, ano passado, né, a gente teve, devido ao Covid e tudo mais, uma retração do mercado de carros de 16%, mercado mundial. E quando a gente olha para os carros elétricos, teve um aumento de 41%. Então, assim, mesmo no ano de pandemia, assim, avançou muito. E a questão da popularização tem ajudado. A gente vê que, por exemplo, na Europa, o market share deu um salto aqui no ano passado, né? Então, 10% dos carros vendidos na Europa no passado foram elétricos. Então, a gente vê aqui que a curva, nos últimos anos, ela foi aqui exponencial, né? Vamos acompanhar, provavelmente é esse movimento. E também outra questão é a questão de oferta. Então, a gente vê nesse outro gráfico que nos últimos 3 anos aumentou 70% a oferta de veículos elétricos. A gente saiu aqui de 200 e pouquinhos modelos, tá? Hoje a gente está com 368 modelos elétricos. Então é bastante coisa. E a questão tecnológica também impacta bastante aqui. A gente vê esses pontinhos aqui mostram a autonomia de carros totalmente elétricos, tá, pessoal? Então a gente vê aqui que a gente saiu aqui de 2015 para em torno de 250 quilômetros e hoje a gente está aqui em 380, próximo de 400 quilômetros já de autonomia. O X3, conforme eu comentei, 456, né? Então essa evolução, tudo que tem acontecido realmente indica que a gente vai ter um futuro totalmente elétrico aí no futuro. A gente não sabe quando ainda, mas é a tendência. Beleza? Continuando aqui, né? Falando um pouco da Agência Internacional de Energia, lá dentro existe um comitê mundial estabelecido lá em 2010, entre esses 15 países aqui, que eles consomem hoje 40% da demanda de petróleo mundial, tá? Quando a gente olha aqui, né, para a lista dos 5 países que mais consomem petróleo, a gente tem 3 países que estão nesse grupo, que é China, Índia e Japão. E qual que é a intenção desse grupo, né? É unir esforços para acelerar essa transição para os EVs. E eles têm algumas metas bem ambiciosas aqui. Eles têm o que eles chamam de EV 3030, que é até 2030 ter 30% de share do mercado, da frota, na verdade, né, e suporte mútuo no desenvolvimento de baterias, questão de maximizar a informação e recursos entre eles e promover realmente a massificação de EVs em 100 cidades. Então, selecionaram algumas cidades, a China é o que tem dominado, Xangai é o maior exemplo aí de mais tem carros elétricos hoje, e é uma tendência, né, porque assim, esses países puxando isso, com certeza a tendência é que os outros países também vão no caminho, mesmo que não existam planos governamentais, mas tendo mais carros elétricos, tendo realmente fatores científicos mostrando o ganho disso, né, com relação à emissão de gases, isso deve acontecer aí no mundo inteiro. Beleza? Aqui, de forma bem geral, aqui a gente tem o business plan das montadoras aí para os próximos anos. Então, a gente vê aqui no mercado premium a BMW como líder aqui, com a maior quantidade de veículos elétricos sob projeto aqui, até 2023, o lançamento desses 25. A gente tem aqui a Mercedes, né, a Daimler, a gente vê aqui em 2022, 10 modelos. O destaque aqui, eu diria que é a Ford, né? A gente vê que a Ford, que em 2022 vai ter 40 veículos totalmente elétricos. Quando a gente fala do percentual de vendas financeiros, até 2026 ter 100% da sua receita vindo de carros elétricos. Então, é realmente eliminar carros com motor a combustão. E uma coisa bem interessante desse mercado, né? A gente vê assim que antigamente, quando a gente pensava em carro elétrico, a gente pensava no Renault Zoe, pensava nos carros, aquele Toyota Prius, carros feios, pequenos, né? Então, hoje a gente já tem, por exemplo, o iX que eu comentei, grandes SUVs já totalmente elétricos. Até semana passada aconteceu algo bem interessante, a Ford lançou o F-150 nos Estados Unidos, para quem conhece, é um carro bem grande, totalmente elétrico, e em 12 horas vendeu 20 mil unidades. Então, o mercado já compra isso também, então a gente crê que realmente o futuro é nessa direção. Pessoal, por último, o que eu trago aqui é a questão de carros compartilhados. Então, essa questão de olhar o carro muito mais como um serviço do que como um bem, né? Isso é uma tendência aí de mercado, uma tendência de futuro. E o que eu trago aqui um exemplo que já acontece hoje na Europa é o ShareNow, que é uma joint venture entre BMW, Mercedes e Fiat,
e onde eles operam nas 16 maiores cidades da Europa. Então, assim, é possível hoje alugar um carro através de um aplicativo disponível 24 horas, 7 dias da semana, e os usuários são cobrados pelo tempo de uso. A gente tem um exemplo aqui de Munique, por exemplo, onde o usuário é cobrado por 19 centavos um minuto. Então, isso é algo bem interessante, ainda é uma escala baixa, né? A gente vê aqui 16 maiores cidades da Europa, mas também é uma tendência de mercado, a gente crê que isso venha acontecer no futuro. Pessoal, é isso, eu queria agradecer a vocês, eu sei que é bastante conteúdo em pouco tempo, mas eu tentei trazer tudo isso dentro de uma hora. A ideia é que muito mais que isso gere uma curiosidade em vocês, de repente quem gostar do tema, ir atrás, buscar e realmente trabalhar nessa área, que é uma área que eu adoro, né? Eu acho que tem tudo para agregar aí, pessoal, espero ter agregado. E queria deixar algumas últimas palavras que parecem clichê, mas realmente funcionam, pessoal, eu sou prova disso. A questão de vocês definirem aonde vocês querem chegar, né? Vocês estão aí fazendo uma graduação numa escola pública, né? Uma faculdade pública, algo excelente, algo que o mercado reconhece, e realmente a parte de vocês, assim, de realmente botar metas, sabe? Tipo, entender onde quer chegar, botar metas e lutar por isso, sabe? Eu, por exemplo, eu sempre tive vontade de trabalhar na área automotiva, assim, eu lembro que lá na época do técnico, assim, eu tinha bastante, quando eu tive uma palestra nesse sentido, e eu achei bem interessante, fui atrás, e coloquei para mim que aquilo seria realmente uma prioridade, e na época não tinha nenhuma montadora aqui na região, mas eu tinha planos até de ir para Curitiba para realmente ter essa oportunidade, sabe? E aconteceu, abriu aqui a empresa, mandei currículo, briguei um monte para realmente entrar e deu tudo certo, sabe? E outra coisa também que eu queria deixar para vocês é realmente de vocês não perderem oportunidades. Existem oportunidades que elas não passam duas vezes e tem que realmente aproveitar quando passam, sabe? Aí eu posso trazer um exemplo para vocês também de quando eu era técnico ainda, lá no grupo Britânia Filco, e eu lembro que era final do ano, assim, tal, a empresa tinha vários projetos para entregar, e ela precisava que alguém fosse para a China, para ficar 2 meses lá na China, para acelerar esses projetos. Só que era época de final de ano ali, né, época de Natal, Ano Novo, e todos os engenheiros da área ficaram resistentes, assim, pô, eu não vou perder meu Natal, não vou perder o Ano Novo, lá na China, que para quem conhece, a China é um país assim que não comemora essas datas, né? E assim, ficar longe da família, é um negócio complicado. E eu lembro que eu era técnico na época, eu levantei minha mão lá, falei pro meu chefe, falei, cara, me manda, eu dou conta. Tava morrendo de medo no fundo, mas me mostrei disponível porque eu vi aquilo como uma oportunidade. E realmente aconteceu, assim, né? Eles me mandaram lá, tal. Depois daquilo eu voltei. Em 4 meses eu consegui a posição de engenheiro, minha primeira posição já na área que eu tinha estudado, né? Então foi algo que agregou para mim e realmente eu abracei aquela oportunidade. Então é isso que eu queria deixar para vocês, assim, para realmente aproveitar esse momento que vocês estão vivendo, né? De fazer estágio, sabe, se lançar, por mais que às vezes a gente tenha medo, acho que não estou preparado, mas se lançar nos desafios, sabe, e se preparar, né, questão de levar a sério o que vocês estão estudando, se aprimorar no inglês também, que é algo bem importante hoje em dia, e é isso, pessoal, eu queria deixar para vocês, e agora eu abro aí para as perguntas. Beleza, tem bastante pergunta. Eu queria agradecer porque a sua palestra ela vai servir como não só. Eu vou tirar a sua tela aqui só para a gente ficar nas Tranquilo. perguntas. Eu acho que sua palestra vai servir bastante não só como complemento, mas como é que eu posso explicar? Outras palestras complementam a sua e a sua complementa a outras, principalmente a de hoje, de 5G, que ilustrou, acho que você falou em vários pontos como o 5G está crescendo, como é importante, como é necessário. E também a de segunda-feira do Ricardo Takahira, que falou um pouco sobre eletrificação. Quer dizer, na verdade, ele falou bastante, vários tópicos, foi bastante ampla a palestra. E eu acho que, assim, nada melhor do que ilustrar com um caso real, assim, e bem números.
Tá bom, então sem mais delongas, vou já passar para as perguntas que tem bastante. O Pablo pergunta aqui, sobre o controle de qualidade da marca, ele é feito de forma individual ou em lote, tendo em vista os valores dos veículos? Eu lembro que você chegou a falar, acho que até mais especificamente sobre isso, mas se Uhum. quiser comentar mais sobre. Não, tranquilo. Assim, Pablo, depende muito, cara, do que a gente está, assim, tá controlando e como isso agrega para o cliente, né? Então, assim, conforme eu falei, né? Assim, teste de pista, ruído, questão de estanqueidade, são coisas que a gente considera realmente crítico e a gente avalia 100%. Questão de teste elétrico, 100%. Já tem outros controles que são menores, né? Por exemplo, questão de pintura, dependendo do que for, assim, não digo a pintura final, mas a gente fala ali, por exemplo, do e-coat, que é a camada de corrosão, a gente checa um percentual da produção, a gente checa 5% da produção. Então, vai muito assim, da criticidade e de quanto isso impacta no resultado final para o cliente. Porque a gente pensa assim que é um processo muito longo, né? Tem vários processos, muito complexo, e realmente precisa selecionar bem aquilo que a gente vai avaliar até para continuar competitivo, né? Justo. Acho que ficou bem completa a resposta e você já tinha falado um pouco sobre. Ele tinha mandado a pergunta já antes de você falar sobre isso. Uhum, Então, uhum. é, o Helder pergunta também sobre algo que você falou durante sua palestra. Sem o subsídio estatal, não é possível permanecer com os polos fabris automobilísticos? Isso se dá ao fato de não serem empresas nacionais e a conversão monetária tornar a atividade viável? Uhum. Só um pouquinho. Como é que é o nome dele? Desculpa, eu não peguei o nome. Ah, desculpa, é Helder. Vou deixar a O pergunta. Helder. Opa, beleza, Helder. Então, essa questão ainda, eu diria que é um ponto de interrogação, né? A gente teve 10 anos aí, talvez mais, né? Mas que eu lembro aí, 10 anos com o Inovar Alto, onde as empresas realmente tinham vários benefícios por fabricá-lo localmente. Então, inclusive, vários processos da montadora, eles eram transmitidos para fornecedores, porque isso realmente trazia um benefício fiscal. Então, isso foi removido em 2018 e o governo entrou com outro plano, que é o Rota 2030, chamado, né? E esse Rota 2030, ele acabou de ser liberado pelo Senado, aprovado, ele não é bem claro ainda para as montadoras, sabe? É, Infelizmente, a nossa parte política ela é complicada, né? Assim, tem vários termos no meio desse conglomerado de ações listadas lá que eles não são bem claros. Então, a gente não sabe exatamente o que isso vai impactar no resultado, sabe? A gente sabe que, assim, a questão de projeto de carros elétricos, por exemplo, tem um grande benefício para isso. Inclusive, a BMW é uma que já tem se preparado para produzir carros elétricos em solo nacional. Mas, enfim, Helder, a gente não sabe ainda o impacto, sabe? A princípio, a gente espera que não tenha grandes impactos e que a indústria brasileira fique forte, hein? Eu acho uma pergunta extremamente delicada, para ver sua resposta foi instrutiva assim, Valeu. de falar também. O Rafael pergunta aqui, por que a falta de chips afeta as montadoras? Existem alternativas para isso? Como as montadoras solucionam este problema também? Curioso. Então, né, os carros hoje eles têm muita parte elétrica, né? Assim, a tecnologia embarcada ela é gigantesca hoje. E a gente tem uma grande, como eu posso dizer assim, muitas placas eletrônicas no carro. E essas placas eletrônicas, como elas estão bem escassas realmente, a gente acaba competindo com vários outros setores, né? Por exemplo, uma placa do setor de games, ela tem muito mais valor agregado, não valor agregado, ela custa mais, assim, ela dá mais lucro, vamos dizer assim, para o fornecedor do que para a montadora, entendeu? A montadora ela compra em escala, tem vários contratos aí pesados, não é fácil realmente prover produtos para a montadora, e então muitas vezes essas indústrias elas preferem vender para outros mercados. É isso que eu tenho visto, tá? Assim, a BMW ela não foi impactada ainda, tá? Porque ela tem um modelo de negócio de parceria com fornecedores muito bom mesmo, mas a gente tem visto isso bastante acontecer. Bacana. O Pablo pergunta aqui, a viabilidade de veículos elétricos dentro de um país continental como o Brasil é visto como um gargalo para a adesão deles no país, além do alto valor de mercado?
Eu ia, inclusive, comentar sobre as notícias que você trouxe, eu achei bastante interessantes, é, porque são países menores, países europeus, na maioria, que têm lucrado bastante nesse mercado. Não estou falando que é impossível para outros mercados e nem que seja fácil para eles, mas eu acredito que sim, que seja mais fácil do que para o Brasil. Eu ia perguntar justamente sobre esse desafio aí, o que você tinha, o que você poderia falar, então, ilustrando a pergunta. Eu vejo que é muito mais visto como oportunidade do que como realmente algo que, assim, como uma coisa ruim, sabe? É, assim, a questão do Brasil, eu acho que isso deve acontecer, mas os desafios são maiores. A tendência é que demore muito mais para a gente ter realmente carros totalmente elétricos, devido a questões que eu comentei ali, por exemplo, né? A infraestrutura hoje é muito deficitária, né? Infelizmente. A gente ter pontos de carregamento no país inteiro, isso deve levar anos, e assim, o que pesa aqui é a questão de que a gente não tem incentivos, né, para que também o setor privado entre nisso e realmente invista forte. A gente não tem muitas garantias, o risco Brasil é enorme. Então isso deve acontecer, mas deve levar mais tempo. O problema aqui é claro, né, que as montadoras elas vão se atualizando, elas vão realmente provendo carros para o mundo inteiro, então o mundo inteiro vai estar mais evoluído e a gente aqui para trás, né, com carros como é que chamam? Jabuticabas, vamos dizer assim, né, coisas que só tem no Brasil. E a gente vê várias questões, a gente vê que os carros nacionais hoje, eles não têm a mesma tecnologia que tem lá fora. Com exceção, eu digo do mercado de luxo, né? Mercado premium, realmente, a gente pega Mercedes-Benz, pega BMW, realmente o mesmo carro que é vendido na Europa é o que a gente vende aqui. Infelizmente, várias funcionalidades não funcionam, porque realmente a gente não tem o 5G, não tem várias coisas aí que estão acontecendo. Acho que eu respondi, né? Qualquer coisa, manda de Sim, novo acho que aí, sim. Paulo. O André Oliveira pergunta aqui, primeiramente, parabéns pela palestra, Gustavo. O que você acha que falta para os veículos elétricos entrarem de vez no mercado? O incentivo deve partir do governo ou mais do setor privado? Delicado novamente, mas beleza. Interessante. Obrigado, André. Cara, eu acho que assim, né? O passo inicial foi dado. A gente tem os PEVs, né? Os plug-in hybrids aí cada vez em maior escala no Brasil. É claro que isso não chegou ainda no mercado popular, mas no mercado premium isso já acontece. A gente vê a Volvo com vários modelos, BMW, Mercedes, isso tem acontecido. Cara, eu acho que isso deve acontecer ao natural, sabe? É, Conforme, porque assim, lá fora também o carro é um pouco mais caro, né? O carro elétrico, o PEV, mas isso deve baratear com os anos, sabe? Então, a ideia é que cada vez isso se torne mais barato, né? Assim, e claro, né? A questão governamental pesa um pouco aí também, que nem eu falei, tem a parte de infraestrutura que tem que acontecer. Não adianta a gente ter carro elétrico hoje se a gente não tem onde abastecer. Assim, as estações, até você pode carregar em casa o carro, mas ele demora 9 horas para carregar, entendeu? Enquanto você vai num posto que vai carregar de 30 a 1 hora, por exemplo. Então tem a parte de infraestrutura que realmente, na minha visão, é o que mais pesa aí para acontecer o negócio. Eu acho bacana porque não tem nenhuma pergunta nova que eu vou esperar um pouco antes de concluir, mas eu acho bacana porque essa pergunta ilustra uma outra pergunta que eu tinha feito para o Ricardo sobre a questão das longas distâncias, porque o Brasil é grande e também transporte de carga e outras coisas assim não são tão viáveis com combustíveis, não são tão viáveis com eletricidade pura como é com combustíveis fósseis. O Ricardo comentou sobre hidrogênio também, que é uma Uhum. alternativa mais viável do que baterias, mas que é com certeza um desafio. Então, eu acho que é interessante falar sobre isso, assim, que o veículo elétrico talvez ele venha primeiro para os centros urbanos e demore que essa infraestrutura chegue, como você falou, para que a gente possa crescer e realmente viajar com carro elétrico, talvez seja um futuro bem distante. Você também acha? Como é que você pode falar um pouco sobre isso? Isso eu concordo, cara, totalmente. Assim, a gente vê que um veículo elétrico ele funciona muito bem no meio urbano, né? Então, assim, de vez em quando eu pego um carro da frota, por exemplo, o i3, e é muito legal andar com ele na cidade porque ele tá o tempo todo recarregando a energia. Isso é muito legal porque você fica um bom tempo sem ter que ficar carregando ele, né? Você consegue usar ele bastante, assim.
E o carro tem essa inteligência, se está na estrada, ele liga a combustão, por exemplo. Então isso é bacana, assim, dos PEVs, né? Mas eu acho que isso deve acontecer aí logo no futuro. Vamos acompanhar os próximos capítulos aí. Beleza. Então, numa última pergunta, eu acho que o pessoal já está saindo também. Eu queria perguntar na questão de inserção de mercado. Você falou de aproveitar oportunidades, mas eu queria aproveitar também para perguntar sobre como você vê para quem está na graduação, talvez ele começando, talvez na metade, e que ainda tem o que construir de currículo, mas sabe que, como você disse, de metas, eu conheço amigos pessoais que têm essa meta de entrar no mercado automobilístico, por exemplo, trabalhar, seja na parte mais de automação, seja na parte mais de controle de processo, qualidade, mas enfim, para quem quer, já sabe que quer trabalhar com isso, você tem dicas sobre como se preparar, para poder realmente entrar e competir melhor, já que teve mais tempo para se preparar. Então, acho que o primeiro passo é realmente ter essa a parte de educação muito bem executada, né? Assim, a questão do inglês, isso é básico hoje em dia, tá? Assim, para entrar numa montadora, é, precisa de inglês, isso não tem o que falar, né? Ferramentas adicionais, cara, Excel é uma ferramenta simples, né? Mas por incrível que pareça, a galera usa isso bastante, sabe? Por mais que tenha vários sistemas, né? A gente tem vários sistemas lá que fazem muita coisa, mas volta e meia, cara, recorre ao Excel. Isso é diferencial às vezes para entrar, sabe? Questão de outras ferramentas que têm surgido aí, né? Power BI, enfim, acho que é mais isso, assim, né? Tá preparado. E a questão do estágio, cara, eu acho que o negócio é entrar. Muitas vezes o pessoal ou escolhe muito, né? Ou esperar a oportunidade perfeita, às vezes não vem, sabe? Tem que se jogar. E quanto antes começar, na minha opinião, melhor. Claro que tenha, por exemplo, engenharia, tem as matérias iniciais ali que são bem complicadinhas mesmo, né? De estar fazendo estágio junto e tal. Cara, mas a partir da sexta fase, na minha opinião, é um momento já de estar procurando um estágio, porque eu vejo que muitas empresas, elas só contratam com um período mínimo de 1 ano de estágio. Então, deixa muito lá para o final, às vezes já não consegue entrar, sabe? Eu vejo isso na BMW mesmo. O pessoal preza muito por ter esse 1 ano de carência ali para terminar a faculdade, sabe? Então, são algumas dicas aí, espero que tenha ajudado. Não, é exatamente isso que eu tinha em mente, assim, de perguntar. Eu acho que você respondeu muito bem. Queria agradecer sua participação, como eu disse, ilustrou bastante outras coisas que a gente viu e trouxe bastante ganchos para outras pessoas, para outras palestras que a gente teve. E então, para quem está assistindo a gravação, volta lá nos outros dias, na segunda-feira, na terça, na quarta, teve muita coisa parecida com isso que eu acho que vocês vão se interessar. Se tiver mais algum comentário final, pode ficar à vontade, Gustavo. Não, tranquilo, pessoal. Queria realmente agradecer a Alexandre, a Flávia, aí, todo mundo que participou. É um prazer para mim estar aqui, tá, pessoal? E desejo a vocês mesmo muito sucesso aí, é, muita força de vontade também para vencer aí, que no final dá certo, pessoal. É isso? Obrigado, obrigado. É isso. A gente fica por Valeu, aqui. Boa tarde, até mais, Gustavo. valeu, fechou. Obrigado, até mais.